Você foi treinado para ser vítima. E autocomiseração é como se você fosse pior que todo mundo. Na verdade, você é só individual. Trata as suas coisas, você e Deus está o suficiente. O diabo quer te coletivizar, o PT quer te coletivizar, todo mundo quer coletivizar você. Só que quem te criou não te deu essa oportunidade. Você foi feito em mais semelhança dele, você não tem um número de série. Mas Cara, você vai multiplicar dinheiro e Deus vai te chamar de pobre. Dinheiro não é riqueza. Sim. Dinheiro é uma das percepções de riqueza nesse tempo. O que é riqueza? Riqueza é fruto de tudo que é natural. Vou explicar todas as riquezas que eu lembrar aqui agora, ok? Você estudar e ter um conhecimento de algo, você tem um conhecimento? Tem riqueza. Você tem network, você tem influência e fluidez na influência que você construiu. Você tem um outro tipo de riqueza. Você tem saúde e tem toda a sua farmácia cerebral funcionando. Você tem outro tipo de riqueza. Você tem um casamento próspero, outra riqueza. Você tem muitos filhos. Quanto menos filhos, menos riqueza. Tem que saber disso? Aí, milionário. Eu. Ficar olhando avião, não sei o que, carro, mansão. Eu, Pablo, diante do Deus vivo, eu não me sinto rico por conta disso. Eu sinto rico chegando num avião, depois chega outro avião, descendo com segurança, babá e menino para todo lado. Chegando em lugar, eu chego parecendo Abraão, assim, que tanto de menino. Aquilo me faz ter orgulho de ser rico. Não é usar relógio de 150 mil, não é isso. Isso para mim faz parte do jogo que eu estou jogando. E se eu não quiser jogar, eu só pego o relógio e tô nem aí, dou para os outros. Excelente, obrigado. Então riqueza, fala todo mundo com a boca. Riqueza, obrigatoriamente, é natural. 100%. Então tem a ver com os filhos, tem a ver com o seu relacionamento, tem a ver com a sua mentalidade, tem a ver com o seu coração, tem a ver com água, tem a ver com árvore, tem a ver com bicho, tem a ver com terra. Mas coisa que é artificial nunca foi, nunca será e não representa unicamente um pequeno símbolo de riqueza. Uma recomendação que eu te dou, que mudou minha vida em 2006, foi fazer um curso online, que a Brasil Telecom tinha feito uma parceria na época com Harvard. Eu estudei gestão do tempo vindo de lá. E eu lembro da minha resistência a estudar isso, porque o curso demorava 8 horas para aprender a gerir o tempo. E eu falava, eu não vou estudar. Porque eu já me considerava uma máquina. E eu pensei, eu vou parar 8 horas da minha vida para aprender a fazer gestão do tempo, vou parar nunca. E eu engoli cada saliva falando isso, porque eu fui um dos últimos da minha repartição a fazer. E aquilo me transformou. Eu aprendi que coisas que não precisam ser feitas têm que ser canceladas. Coisas que não fazem sentido no agora têm que ser pausadas. E coisas que me fazem crescer precisam ser intensificadas. E eu preciso só aprender a alocar recurso. E o maior recurso que eu tenho chama cardio, respiração, que se chama de tempo. O tempo não é nosso. O tempo está correndo solto. O tempo não para, o tempo não avança, não existe nada disso. No Cronos, ninguém manda no tempo. Mas no meu cardio eu mando. Então eu não fico com raivinha, respirando fundo, porque eu estou com raiva dos outros, porque meu cardio é precioso demais para mexer com isso. Vou falar a vida inteira para ver se toca o coração de alguém. Fiquei 5 anos na faculdade de Direito. Sonhava em ser o melhor advogado do Brasil. E até hoje, Pablo Marçal não moveu uma ação judicial contra uma outra pessoa. Tomei milhões de reais de prejuízo. Só que é tão pequeno porque eu não paro de prosperar. Alguém me perguntou uma vez, fala de verdade, por que você não processa ninguém? É porque se eu ficar olhando para frente e continuar plantando, não paro de prosperar. E se eu olhar para o lado para perguntar negócio de ação, eu vou tirar o olho do alvo. Então isso, mesmo que seja milhões, no percurso é só um vapor. Então eu fico olhando para frente, porque a vida ela é feita de plantar e colher. E aí eu sou um plantador, eu sou um semeador. E enquanto eu estou plantando, de vez em quando vem um corvo e sai correndo, pega uma semente minha. Imagina eu parar de plantar 500 sementes que vão virar 500 árvores, que vão dar bilhões de sementes, para correr atrás de um corvo. Já parou para pensar nisso? Pelo amor de Deus, você é idiota. Se você não é, seu pai é, só pode. Você aprendeu com ele essa técnica de largar a sua vida para correr atrás do prejuízo. Tanto é que você já verbalizou isso. Você já falou diversas vezes. E aí, como você está? Correndo atrás do prejuízo.
Ou seja, o corvo já parou a sua plantação, você parou de plantar bilhões de sementes para reivindicar seu direito. Posso falar uma coisa? Vocês querem saber ou não? Da parte de Deus. A Bíblia fala que os pássaros são alimentados por Deus, sim ou não? Deus não planta. Quer curar seu coração ou não? Toda perda que você tiver na plantação, põe na conta dele, porque ele falou que é ele que dá. E todo pássaro que não planta vai comer um pouco da plantação de alguém. Então não faz sentido parar por nada. É o seguinte, quando eu fui virar instrutor de treinamento, um consultor lá do Rio de Janeiro que estava me instruindo em Goiás falou: ó, você é um cara bom e tem talento, mas você vai ter que parar de falar igual goiano. Ele falou isso para mim. E eu até me esforcei a parar com isso. Só que eu percebi que todas as pessoas estouradas na terra, em todas as culturas, elas mantêm a sua essência. É um código primordial. Você pode aprender a falar certo, escrever certo, mas a sua essência, você não abre mão disso. Essa catinguinha nossa lá do Goiás, sabe aquele trem? Pezinho rachado, comedor de piqui, aquela coisa. Nunca abra mão disso, porque abrir mão disso você vai negociar outras coisas, inclusive princípios, ao longo do caminho. Eu cheguei a ter uma loucura com isso. Falei, eu vou falar que ninguém vai identificar de onde eu vim. Mas até hoje um ou outro pega no meu pé e fala: cara, eu cheguei até aqui foi pelo Senhor, não foi pelo jeito que eu falo. E o jeito que eu falo mostra a minha essência. Não vai mudar nada. Agora, como é que você faz para conectar com gente? Você tem que ser interessante. Porque só ser um garoto do interior de Goiás, da onde que você é lá? Sou lá da Pontalina. Pontalina. Perto da Maripotaba. Minha esposa nasceu em Maripotaba. Ô, cidade, minha namorada é de lá. É? Beijo, meu bem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser minimamente interessante, porque senão você nem aceita nos grupos. Tem gente que veio aqui para Alphaville, mudou e não conseguiu nada. O milagre não está na terra. O milagre está em ser interessante, aonde você estiver. Porque quando você é interessante, você vai entrar rapidamente nos lugares. Por exemplo, o Diego, que hoje cuida do nosso branding, eu conheci ele em cima de uma bicicleta. E ele veio atrás do Nésio. E eu já cansei de falar para todo mundo, eu não fico escondendo, eu não sou um cara que fica, não quero que me toque, nada, não sou desse jeito. Eu dou acesso para todo mundo. Sabe o que eu faço? Eu falo para todo mundo: vocês querem chegar perto de alguém que é muito importante, rodeia o toco. Fica perto. E a sua frequência, a sua presença em volta desse negócio, você vai chegar onde você quiser. Todo mundo que eu quis chegar, Pablo Marçal, foi de jeito. Eu nunca consegui chegar na pessoa que eu queria direto. Nunca consegui. Sempre rodeando toco. Sempre rodeando toco. E esse tal de rodear toco, chega uma hora que sai o assunto repetido 30 vezes no assunto. E aí no meio, toda hora alguém falando o seu nome, porque você está gerando valor, porque você é interessante. Não tem como, você vai vingar naquele grupo. Não é difícil conectar. Agora, é difícil ser alguém que não tem minimamente valor próprio, você não se enxerga. Na questão de valor, você primeiro precisa se descobrir, potencializar o que você carrega e depois fazer com que outros te achem. Essa é a questão do valor e do interesse que você tem que pregar na sociedade. Senão ninguém quer saber. A gente não está preocupado se a pessoa é bonita, se ela é alta, se ela é branca, se ela é negra. Não interessa isso para mim. O que interessa é o que você tem. Olha o que interessa. O que interessa é o que você é interessante mesmo. O que você tem de valor, que é único, que é seu. Ou como você pode contribuir com o todo. E a maioria das pessoas querem só puxar saco, só quer tirar uma foto. Por isso que não prospera. Na terra da coroa. Não sei se vocês sabem, Alphaville não é de graça uma terra próspera desse jeito. Aqui já foi a terra da coroa. A fazenda onde está meu condomínio ali, onde eu estou, é a terra da coroa. Então, os bandeirantes, os caras ficavam aqui em Santana de Paraíba. Os caras desciam lá para Goiás para roubar nós e dividir o dinheiro numa gruta, bem aqui, ó. Essa é a história, o Anguera, essa turma todinha. Esses caras arregaçaram lá para dentro. Gravaram lá mesmo. E vieram para cá, até a gruta, bem aqui. Então aqui tem um contexto histórico monstruoso nessa região. Aqui é o lugar que tem mais CEO por metro quadrado da América Latina. Realmente é um lugar extremamente próspero. Só que é o detalhe, não adianta você estar num lugar que é próspero se a sua mentalidade não for de geração de valor, não tiver minimamente a exposição de interesse. Não seja interesseiro que se afaste dos outros. Gere valor. Eu ensino todo mundo a fazer o quê? Primeiro faça o depósito, depois saca. Deixa eu te explicar. Quando Jesus ele ministrava uma cura numa pessoa, 99% da cura não era Jesus, era a fé que a pessoa tinha em Jesus. E ele sempre respondia: sua fé fez isso. O que é fé? Fé é imaginação.
Sobre os se meus posicionar, presença de comando e mandar no mundo espiritual. Porque você duvida que Deus quer que você seja curada? Não. Então não tenho pronto, já dúvidas. começa por isso. Agora eu sei como que funciona. Tem 3 céus. Tem um céu do meio, que é o 2. É lá que todo mundo nem chega a acessar a bênção. E se acessa, perde. São 3 céus. O céu 1, que é o que a gente domina, é esse. O que você consegue ver com os olhos. Com o telescópio, esse é o céu 1. O 2 é de principados e potestades. É onde mora o Satanás. O céu 3 é onde tem um trono. É um céu imarcessível, que NASA não faz nem ideia que isso existe. E tem. Então, na palavra fala que a oração sobe como um incensário. O anjo sobe até o trono branco. E ele, quando está subindo, passa no céu 2. Aí o diabo só põe uma chave, chama se, que é de dúvida. Mas se não for nada de verdade isso. E se você não merece. Se você não é filho de Deus. A mesma coisa que ele fez com Jesus lá no deserto. Muitas orações nem sobem no trono porque param no céu 2. Estou falando de mundo espiritual. Estou falando desses trem que esse povo aprende no MEC, não. Então, muitas vezes essa oração chega, você fala, eu não quero saber. Aí Deus autoriza e fala, pode ir. Na volta tem um sim de novo. Aí que está o problema. O Jó, eu te dar uma base para você entender. Deus, se movimentando com o trono, se encontra com o diabo, na região celestial, no céu 2. Tá vendo o Jó ali? É tipo, eu não paro de abençoar o Jó. Mas ele só é de jeito que você não para de abençoar. Ele fala, não, ele é fiel, pode arrancar tudo. Ou seja, alguém fica no caminho tentando tirar essas bênçãos o tempo todo. Só que aí está o detalhe, a sua fé é de tipo, vai ser atropelado quem quiser parar esse trem no caminho. Porque se você focar no trono, ninguém vai parar isso. E toda vez que vier o si, você fala assim, ó, não é pela aparência, não é pelo que falam, não é pelo que eu vi, é pelo que eu sinto, é pelo que o Senhor já fez por mim. Aí você foca direto e não tem esse negócio de si. E de novo, assim como falar, palestrar, administrar, a fé é treinável. Você não amadurece na fé se você não tiver micro resultado de fé, que são os pequenos resultados. Tem gente que está orando para a cadeirante levantar, mas nunca teve coragem de orar para o outro sarado de uma gripe. Aí o cara quer sair de 0 a 100. Rapaz, eu passei aquela vergonha lá no final do ano, mas no fundo a única vergonha que eu sentia é porque aquilo estava na hora de fazer um pitch. E ficou muito desconcertante para mim, mas o fato de orar para a cadeirante ela levantar, isso não era a minha primeira vez, já aconteceu várias vezes. Eu já orei para defunto, moço. Pablo, aí eu Calma assisti a sua palavra. Calma aí. Qual que é o nosso problema? A gente quer exercer a fé do nada e quer que saia de 0 a 100 sem motor. A parada da fé é amadurecer a imaginação e trazer isso para o mundo real. Quando isso acontece, acabou. Tem coisas que um simples desbloqueio te livra disso. Tem coisas que o liberar no mundo espiritual vai tirar isso sem você perceber. Mas tem coisas que você vai ter que lutar por isso. Pela sua postura, é uma coisa que você vai ter que lutar por isso. E chega no trono com isso aqui, ó. Imaginar. Córtex pré-frontal. O problema é o seguinte, você humanamente não toca dos empresas. Então tem que ter gente competente para tocar esse negócio. Se é funcionário, não tem problema. Mas tem que ter alguém que não seja você para tocar esse negócio. Então você não vai para frente. Agora, você não tem que ser empresário. Você tem que ser um gerador de cultura. Multiplicador de talento. Gerador de cultura. Gostar de treinar, que é o que faz qualquer ecossistema ficar forte. Não tem nada a ver em ter 2, 3, 4 empresas. Se você não sabe fazer o que eu falei, nenhuma empresa funciona na sua mão. Entendeu o que é cultura? Cultura tem código penal, tem igualzinho a legislação, igualzinho os ministérios lá de Brasília, tem que ter dentro de uma companhia. Quando você tem isso, você pode abrir o tanto de empresa que você quiser. É um time diferente do outro para pôr uma pessoa para gerir. Pode ter 300. O dia que eu abri minha cabeça com isso, eu conheci o Richard Branson. E ele falou que tinha mais de 300 empresas, eu fiquei em estado de choque. Cultura. Você tem cultura, você pode ter tanto de empresa que você der conta, mas tem que ser bom. Com despesa, com custo, com receita, com turbinas. Eu fico gerando com o dinheiro de receita das companhias. Eu gero outras receitas que não é do core business, não é do próprio negócio. Então eu faço toda empresa me investir. Essas empresas ficam devolvendo esse dinheiro. Aí se vendeu, se não vendeu, deixa eu contar o trem para vocês. Qualquer negócio meu ficar anos sem vender não vai mudar nada, porque o dinheiro que eu já gerei, ele já trabalha sozinho para essas próprias empresas. Sustenta as empresas não vender nada, nem um real. Ano passado, quando eu fui para a política, eu falei para todo mundo,
Quem quiser pode ir embora. Eu não vou dedicar nada a empresa nenhuma. E virei as costas. Chegou um dia, depois de 10 meses, que uma ligação, alguém me ligou lá do financeiro e falou assim, ó, isso nunca aconteceu, mas eu preciso te alertar. Uma empresa precisa agora de dinheiro seu pessoal, você vai ter que devolver o dinheiro. E eu, para não mexer no caixa das outras empresas, eu falei, então eu vou colocar esse dinheiro aí e vou voltar a olhar esses negócios. Era uma empresa que tinha receita muito baixa, porque ela está gerando valor e leva alguns anos, essas empresas de tecnologia. Quando ela precisou do dinheiro, eu falei, caramba, eu não vou tirar a riqueza de outra empresa para bancar isso aí não. Eu fui lá, pus da minha e falei, eu não vou deixar, essa política vai quebrar essas empresas. Por quê? Porque se o seu DNA não for replicado, o que você carrega vai embora. E política tem esse dom de fazer, você tomar pancada, não muda muita coisa, mas ferra com tudo que é seu. Fora isso, amiga, é só ter cultura que você vai multiplicar talento e vai abrir quantos negócios você der conta. Não na força do seu braço, que é impossível. Boa noite, Pablo. Eu queria perguntar para você quais são os hábitos que você exercita diariamente para você aumentar a sua produtividade e a sua performance. Eu acordo sorrindo, a primeira coisa que existe na minha vida. Eu abro o sorriso forçado. Segunda, eu faço de tudo para o celular ficar mais de 2 metros de distância, por causa de ressonância e por conta de meu cérebro não desligar o despertador. E quando eu põe perto, eu desligo sem ver. Então eu levanto, vou lá, lavo meu rosto, faço o boot. Depois do boot, geralmente eu gero algum tipo de conteúdo ou estou fazendo uma live. Depois disso, eu vou para endorfina, eu ligo a sauna lá de casa, nado, eu faço isso todo dia. Fiz isso hoje, faço isso todo dia. Vou, nado, coloco uma playlist de louvor, gosto de ouvir Fernandinho, sempre, aliás, música repetida de sempre, nesse horário eu sempre ouço as mesmas coisas. Aí eu vou ouvir, fico ouvindo louvor dentro da sauna. Aí eu saio, pego uma bola de basquete, tem uma quadra, meia quadra na minha casa, de basquete, eu fico jogando lá e põe na minha cabeça. Se eu acertar 10 seguidas, eu paro, ou então sem arremesso. Eu vou lá e faço arremesso. Aí eu tiro um momento com um dos filhos, né? Os pequenos ficam em casa. E aí eu tiro um momento rapidinho, brinco com um. Quando eu termino todo o meu circuito, eu pego meu celular e anoto uma pílula, alguma coisa. Tipo, eu vi alguma coisa diferente, eu anoto. Então tem um bloco de notas bem voraz aqui. Anoto. Já pego na própria mensagem, ao invés de anotar tarefa para mim, delego para os outros. Fico o tempo inteiro mandando, soltando tarefa. Aí depois disso tudo eu tomo café da manhã. Aí depois do café da manhã, se eu não for para a empresa, eu vou fazer alguma coisa com a Carol. Ou eu gosto de vagabundar em alguma empresa. Não quero mexer com gestão. Eu vou lá. As empresas que eu mais gosto tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com tomar dinheiro de mim. É igual esse negócio de paixão, sabe? Você gosta de alguém, aquele negócio não te banca. É uma desgraça isso. Eu gosto de ir onde tem os carros de corrida. Eu gosto de pegar o helicóptero, assim, do nada. Eu não chamo ninguém, muitas vezes para ir. Eu vou lá, desço na fazenda, vou ali no resort. Acompanho por foto a gestão de todos os negócios. Foto. Tem lá um aplicativo de gestão, mas eu gosto de acompanhar por foto. Então eu vejo absolutamente até a lavanderia do resort. Eu vejo, abre aqui agora, eu te mostro. Tudo que está sendo feito. Quebrou um trator num negócio de terraplanagem. Eu vejo no celular o tempo todo. E aí assim, meu lifestyle, né? Eu venho aqui na empresa, dou um rolê, troco ideia com um, já pego o carro e vou embora. Eu não cumpro escala de horário. Já tem algum tempo, alguns anos que eu não faço isso. Mas eu vivo fazendo conexões. Então vou te contar o dia de hoje. O dia de hoje, decolei 10h30, fui fazer um podcast. Aí depois fui numa empresa que eu quero comprar. Fiquei lá da meio-dia e pouco, talvez aí, até 4 horas da tarde. Aí depois eu decolei e fui lá de helicóptero lá em Jundiaí. Olhei 2 aviões, vou comprar um avião do tamanho do meu. E aí eu já ia indo para Sorocaba para comprar também. Eu estou olhando um avião grande, né? E aí eu voltei, passei lá na porta de casa, a alegria das crianças, mandei mensagem, olha aí que o papai tá passando. Aí desci, fui para lá, fiquei com eles, às vezes no campo de futebol. Aí eu fui trocar ideia com a Carol desceu para massagem, aí eu entrei na live com o Janguier, entrei no carro e vim. Estou aqui até agora. O que eu pretendo? Ir embora agora. Ir embora agora, entregar o tênis pro menino ali, que veio por causa disso. Entregar o tênis para ele. Vou fazer as anotações que eu tive de ideia aqui. Vou pegar aquele livro que no caso foi você que indicou. Eu vou dar uma revisada no livro inteiro, rapidão. Viu coisa nova, talvez eu vou gastar uma meia hora ali e vou dormir, que eu tenho live agora, 4h59 da manhã. E vou repetindo isso. Na hora de dormir, eu dou risada. Eu libero riso mesmo assim, de graça.
Eu começo a rir por quê? Porque tem muitos anos que eu faço isso. Eu solto o sorriso, mesmo não tendo graça, para apagar rindo. Porque quando eu acordo rindo. O último ato antes de dormir, você começa o dia desse jeito. Então você que reclama, seja bem-vindo ao time do Satanás. Você dorme reclamando, dorme angustiado, dorme do jeito que você dorme, você acorda do mesmo jeito. Essa é a grande verdade. Então você tem que tomar cuidado com o jeito que você dorme. Ontem eu mandei mensagem para um amigo. Ele deve estar assistindo agora, ele vai começar a chorar agora. Vou explicar por quê. Esse amigo viu a maior perseguição que eu sofri, principalmente religiosa, por fazer aquilo que Deus me chamou. Ele ficou contra mim, me arregaçou. Quando ele precisou de grana, ninguém dos religiosos apoiaram ele. Eu fui um cara que eu ajudei ele, mesmo ele falando mal de mim, mas escutando. E aí esse cara viu a explosão que eu virei, grudou na rabeta e veio para cá, Alphaville. Aí eu descobri que há 4 meses ele já voltou lá para nossa cidade de Goiânia e não me avisou, não falou nada. E eu desenhei todos os planos para ele. O problema dele é que ele não é resistente. Aí ontem eu só mandei uma mensagem: só para dar tchau, fiquei sabendo que você voltou aí pro Egito. Aí ele, não. Eu falei, não, tá tudo bem. O problema das pessoas que não rompem chama-se resistência. Uma crencinha, você desiste. Um apertinho, você desiste. O que me trouxe até aqui, eu tenho que deixar claro, não foi inteligência, foi resistência.